Há momentos em nossa vida que parece que a vida não tem nenhum sentido, mas só nós sabemos o que carregamos dentro de nós, só nós sabemos o que vai aqui na nossa alma. As pessoas ao nosso redor parece que elas têm uma outra forma de ver a vida, parece que elas são mais felizes e a gente às vezes está naquele estado de tristeza, naquele estado de insignificância. Por que será que acontece isso? Você sabia que há maneiras da gente resolver essa situação? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje nesse vídeo. Meu nome é Sueli e este canal ele tem um propósito de levar um pouco da minha vivência e algumas experiências que eu já tive nessa vida. E com isso, se pelo menos agregar alguma coisa a qualquer um de vocês, eu já vou me sentir assim honrada e agradecida. Pois bem, então vamos ao vídeo, né? Eu fiz até um roteirozinho aqui hoje para não fugir do tema e para a gente falar sobre essa questão, que é esse estado de tristeza que às vezes invade a nossa alma, o nosso coração. Por que que isso acontece? Na verdade, eu percebo que alguns comportamentos de humor rebaixado, eles acontecem na nossa vida, às vezes assim do nada. A gente está bem e de repente vem aquele estado de tristeza, aquela agonia, aquela angústia que a gente não sabe dizer bem ao certo por que que acontece. Eu fico pensando que esse tipo de coisa acontece normalmente porque, como a gente já conversou, acho que no segundo vídeo do canal, eu estava comentando com vocês sobre a importância da gente ter vigilância sobre as palavras, sobre as coisas que lançam sobre nós, porque isso tudo fica armazenado no nosso coração. Então, no momento que as pessoas pronunciam palavras, aquilo fica depositado dentro de nós e em momentos que a gente nem imagina, a gente começa, por uma razão ou outra, a sentir um estado de tristeza do nada. E esse do nada, na verdade, não é isso. Sempre o estado de humor, esse humor rebaixado, ele sempre tem um componente oculto, subjacente, alguma coisa que ficou lá dentro de nós, porque alguém lançou, ou seja, porque a gente assistiu um vídeo, a gente viu televisão, alguma coisa que a gente ouviu, ou mesmo numa conversa aleatória, alguém conversou alguma coisa e despertou aquilo que estava adormecido dentro de nós. Então isso vai causando essa sensação de tristeza e quando menos a gente espera, a gente está com aquela sensação de insegurança, de inferioridade, de baixa autoestima, que são coisas que são reações, na verdade. Aquilo que estava armazenado, ele ganha força e vem dentro de nós, assim, sem a gente entender por que que aquilo está acontecendo. Eu lembro que quando eu era adolescente, acho que eu tinha por volta de uns 17 anos mais ou menos, eu estava com sobrepeso e naquela ocasião eu fui ao comércio e era uma roupa bem bonita que estava na vitrine. Eu entrei ali naquela loja e o vendedor veio me atender e eu, naquela inocência de 17 anos de idade, eu falei para ele que eu gostaria de ver aquele, que era uma saia, tipo com suspensório assim. E aí eu falei assim, eu gostei dessa roupa aqui. Aí ele falou para mim assim, mas ela fica boa em magro. Eu falei, na hora eu saí da loja, né, só falei, então tá bem, saí, fui embora, cheguei em casa, não dividi com minha mãe, não dividi com nenhum familiar, não falei para ninguém, mas aquela palavra que ele mencionou ali para mim, isso aí fica bom em magro, na verdade ficou uma marca, registrou aquilo em mim, tipo, você é gorda, você não serve para aquela roupa que você queria. Essa foi a mensagem subliminar que voltou para mim. E eu armazenei aquilo dentro de mim. De uma tal forma que aquela palavra me acompanhou por muitos anos. Eu fiquei sob o efeito daquilo
a minha adolescência toda, aos 20, 21 anos mais ou menos, que eu comecei a perder peso, comecei a emagrecer, eu fiz uma reeducação alimentar, eu passei a entender o valor que a alimentação tem na minha vida, eu ressignifiquei aquela relação doentia que eu tinha com o alimento, que na verdade eu comia e logo em seguida eu já estava pensando na próxima alimentação. Mascava chicletes para poder enganar a vontade de comer, mas o tempo todo a minha mente só pensava no alimento. É impressionante, eu ia para o trabalho e quando eu chegava, comia, tomava café da manhã em casa, chegava no trabalho, já queria comer, era o tempo todo comendo, era uma compulsão alimentar. Ganhei, né, muito peso, fiquei em sobrepeso e aquilo me maltratou muito porque a minha autoestima ficou extremamente abalada, isso por conta de uma falta de ressignificação daquela fala daquele vendedor. Ele não teve a intenção de repente causar uma ferida tão grande dentro de mim, né? Eu acredito que apenas não teve tato, não teve uma boa maneira de fazer a venda, né? E ainda mais sabendo que eu era jovem, ele deveria ter tido um pouquinho mais de jeito de lidar, né? E ele falou daquela forma e eu fiquei um pouco abalada e isso causou um dano bem significativo, mas graças a Deus eu consegui depois, com a ajuda e reeducação alimentar, entender que o alimento ele é mais do que um prazer, né? Na verdade, a gente come também por prazer, mas o prazer ele não pode substituir a importância da comida na nossa vida. A gente precisa ter aquele significado, dar o significado real para o alimento, né? A gente vive em razão da comida e não para comer, né? Então eu passei a alterar essa forma de enxergar e hoje eu tenho técnicas, né? Técnicas até hoje, assim. Aqui em casa mesmo, às vezes minha mãe fala assim, prova o alimento. Eu tenho métodos para comer, eu só gosto de comer quando eu estou realmente ali sentada, eu não fico beliscando, é justamente para evitar gatilhos passados, né? Coisas que ficaram armazenadas em mim, hábitos que eu desenvolvi durante o período em que que eu tinha sobrepeso, que eu estava um pouco já obesa. Então hoje eu sigo, até hoje eu não sou daquelas que como além do que meu corpo está pedindo, eu não fico repetindo refeições, eu faço sempre as coisas regradas. Claro que tem dia que quando a comida realmente pede, eu acabo comendo um pouquinho mais, mas nunca saio da mesa extremamente cheia, né? Assim, falar, não aguento mais, não. Sempre minha mãe fala assim, não vai comer mais, minha filha? Eu falo sempre, sempre quero mais, mas eu não vou até os finalmente ali, não vou até o fim, né? Eu termino a refeição sem deixar alimento no prato, mas eu não repito, eu desenvolvi esse costume de não repetir alimento, justamente para evitar aquela forma que eu tinha quando eu era adolescente. Mas enfim, esse tipo de situação que eu vivenciei causou em mim uma imagem de menos-valia. E você, né? Eu fiquei muitos anos, em razão disso, passando por essa dificuldade. Agora, você que está aí, você tem que olhar dentro de você e tentar entender o que é que causa dor em você. É uma palavra que foi lançada, é uma dificuldade que você está tendo em concluir alguma coisa que você iniciou e não consegue, ou a tristeza vem do nada, você não entende por que você está triste. Então é importante fazer uma análise, assim, ficar em observação para tentar compreender o que é que aconteceu. Eu, na verdade, quando acontece comigo isso, eu fico em silêncio, eu faço uma respiração bem profunda e fico tentando me entender para compreender se foi aquilo que foi lançado, alguém falou alguma coisa, ou como eu te falei, se foi um vídeo, uma notícia de jornal, alguma coisa que eu vi,
que causou aquele estado de tristeza em mim. E aí, se foi aquilo, eu tento entender por que eu estou sentindo aquilo. Se é alguma coisa que eu posso resolver, eu vou e faço o que tem que ser feito, converso, esclareço. Se não foi nada nesse sentido, eu deixo para lá. Eu procuro entender que a minha saúde mental, a minha emoção, ela tem muito mais importância do que aquilo que foi falado, ou daquilo que eu li ou assisti. Então são mecanismos assim que a gente vai desenvolvendo no passar dos anos, vai aprendendo também e vai entendendo que a nossa mente tem um poder muito grande. Eu sou assim uma apaixonada pelo poder da mente humana, porque eu vejo que muitas coisas a gente pode mudar dentro da gente, resolver coisas assim que a gente desenvolve em momentos em que a gente está com a estima rebaixada, e a gente consegue, mudando a percepção, mudando a forma de enxergar aquilo que está nos acontecendo, a gente dá uma nova importância, uma nova configuração para aquilo, e a vida passa a ter uma outra cor. Felicidade extrema, felicidade permanente, nada disso é real. Na verdade, nós temos momentos felizes e intercorrências, né? A vida ela é dinâmica, então há momentos que a gente vai estar com o humor mais rebaixado, um humor mais elevado, um humor mediano. É normal. O que não pode é a gente ficar o tempo todo de baixo astral, o tempo todo triste. Se estiver necessitando de algum tipo de acompanhamento medicamentoso, é importante fazer esse tipo de acompanhamento, ir até um profissional, ter uma conversa com um médico ou com um psicólogo, que é importante, uma terapia para um acompanhamento. Agora, o que a gente tem que evitar é patologizar tudo, sabe? Uma tristeza, já falar, tá deprimida. Não, às vezes é só um momento de tristeza, ou são recordações que a gente fica rebobinando na mente da gente, ou pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos invasivos que ficam o tempo todo ali na nossa mente e nos botando para baixo, colocando coisas que a gente às vezes nem quer pensar, né? Então são coisas assim que a gente precisa entender o que é que acontece. Às vezes é o próprio funcionamento da gente, né? Eu mesma sou uma pessoa mais assim, quieta, mais retraída, mais, não vou falar down, mas assim, eu sou mais introspectiva. Então, para as pessoas que estão próximas a mim, às vezes o meu próprio silêncio é encarado por elas como tristeza, né? Tipo, se ele está triste. Mas não é bem assim. Eu vejo que essa quietude que há dentro da pessoa mais quieta, ela serve de momentos de reflexão. Eu gosto de ser assim, sabe? Eu acho que existe uma grande dificuldade de as pessoas respeitarem alguém que é diferente delas, especialmente alguém que fica no seu mundo e o outro, ele fica afetado, ele se incomoda. Eu vejo muito, às vezes, alguns colegas da faculdade mesmo, como eu falei para vocês que eu estou fazendo a faculdade de psicologia, e eu vejo que existem colegas que elas querem entrar na mente da gente. Tipo, o que você faz, por que você não faz tal coisa? Exemplo, não uso o Instagram. Eu tenho Instagram, mas eu não tenho costume de postagem. Nunca fiz nenhuma postagem. Eu uso, por exemplo, vai ter um congresso, vai ter alguma coisa, ou alguma colega postou alguma coisa, pediu para eu ver, vou lá, claro, eu preciso participar e verificar o que está acontecendo no mundo, né? Não vou ser uma alienada, mas eu não me sinto bem ficar stalkeando, ficar olhando todo mundo, postando, essas coisas assim, eu não curto muito.
E aí as pessoas elas se incomodam, falam, que mundo é esse que você vive, né? Mas é o jeito, é o funcionamento de cada um. Então a minha mensagem hoje nesse vídeo é para você entender que você é muito valiosa. Você é uma pessoa valiosa. Nunca deixe ninguém diminuir você por você estar num estado de tristeza ou por você ser diferente delas. Nós temos que nos amar da maneira como nós somos. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Se as pessoas não conseguem respeitar quem a gente é, significa para mim que elas não respeitam quem elas são. Porque quando a gente respeita a gente consegue respeitar o outro. Então eu vejo assim, se você está física e emocionalmente bem, mas com alternâncias de humor, tente só relaxar, tente fazer essas respirações mais profundas, vá até o espelho. A técnica do espelho também é uma maravilha. Eu mesma, enquanto adolescente, eu fazia muito. Eu chegava no espelho e falava, nossa, Sueli, como que você é linda, nossa, Sueli, como você é inteligente. E isso me ajudava muito, sabe? Se era verdade ou não, não importa. O importa é a eficácia, é o que aquilo causava em mim. Né? Então as dificuldades que eu tinha, eu não era de falar, então como eu não falava para os demais, ou seja, minha mãe ou qualquer outra pessoa, eu usava os recursos internos que eu tinha. A vida, a mente da gente, e Deus é tão maravilhoso que Ele coloca essa inteligência, essa sabedoria em nós para que a gente mesma, sabe, vai se autorregulando, porque a gente não pode esperar só pelos outros. A gente tem que ter isso dentro da gente para depois a gente conseguir ficar bem, fazer uma autorregulação emocional para poder conviver com as demais pessoas na sociedade. Então eu acho assim bárbaro, sabe? Você buscar dentro de você esses recursos, ter fé que tudo melhora. E que também, uma coisa assim bacana, é saber que Deus nunca nos dá uma condição, uma dificuldade, nunca permite uma dificuldade maior do que aquilo que a gente pode suportar. Então isso também é algo assim que eu coloco muito na minha vida. Se está acontecendo é porque eu posso lidar. Se tem essa diferença, é porque essa diferença veio para me ajudar. Tem muitas coisas que eu não gosto, mas eu estou entendendo assim, não. Se isso está na minha vida, é que alguma coisa essa questão está me ensinando. Então, tente entender isso, busque dentro de você esse valor, busque entender que o valor que tem em você, você primeiro tem que reconhecer. Não espere ninguém reconhecer o seu valor. Você reconhece o seu valor e aí você abraça esse seu valor e entende que é a maneira de funcionamento de cada um. Não espere as pessoas aplaudirem você. Aplauda-se a você mesma, entende? Vá conquistando esse seu auto-amor devagar, melhore-se a cada dia, busca aquilo que te dá alegria e você vai verificar como que as coisas vão melhorando na sua vida. Eu vivo a minha vida assim, eu já falei no vídeo anterior que eu trabalho com a ideia de temporalidade, que tudo passa, que as questões hoje estão de uma maneira, mas amanhã podem melhorar, e aquilo que está melhor pode passar também, e essa alternância da vida. Isso é bárbaro, é muito bom. E é isso a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Agradeço imensamente a todos os comentários que vocês deixaram nos vídeos, eu amei, fiquei muito feliz realmente e estou me organizando para voltar a fazer novos vídeos com mais intensidade, assim, né, mais vezes durante a semana. Hoje eu até escrevi aqui o roteirinho, né, vocês viram que eu botei um roteiro, mas eu pretendo melhorar. Então, aos poucos eu vou fazendo as coisas e melhorando, e agradeço a vocês pelo carinho e peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like. Beleza? Até o próximo vídeo, então, e fiquem com Deus. Tchau!